pessoal, tudo bem? Bem-vindas aí a mais um Sandra Todo Dia em dezembro, gente. Muitos videozinhos pra vocês, eu estou amando. E o vídeo de hoje, gente, é uma batalha, é mais ou menos aí uma batalha sobre duas marcas, uma nacional e uma importada. Ambas super conhecidas e queridinhas, não só por mim, mas acho que a maioria de nós mulheres, que é a MAC, ou MAC, como fala aí no Brasil, e a Quem Disse Berenice. Eu resolvi gravar esse vídeo, gente, porque são duas marcas que eu amo muito. E pra quem me acompanha aqui no canal, vocês estão deixando, aliás, várias sugestões pra mim. Muito obrigada, meninas, pelas sugestões. Eu estou muito contente mesmo. E estou atendendo várias. As meninas que pediram aí estão vendo que eu tô gravando muitos vídeos, gente. Muitas meninas sabem que eu gosto muito dos produtinhos da Quem Disse Berenice e sempre me perguntam qual é o melhor, qual que eu prefiro. Então eu resolvi mostrar aqui, não todos os produtos que eu tenho, gente, senão o vídeo ia ficar gigantesco, mas os principais produtos que eu tenho, assim, da MAC, da Quem Disse Berenice, e fazer uma comparação pra vocês e dizer o que eu prefiro. Pra começar, gente, existe uma pequena diferença entre a proposta das duas marcas. Enquanto a MAC, ou MAC, como a própria sigla do nome já diz, que quer dizer Makeup Artistic Cosmetics, que é uma coisa, assim, mais pra profissionais, enquanto a Quem Disse Berenice já tem uma proposta mais descontraída. Mas, apesar das propostas serem diferentes, não quer dizer que o da MAC é melhor do que a Quem Disse Berenice só porque ela tem uma proposta mais profissional. Então eu vou mostrar alguns produtinhos que eu tenho aqui e dizer pra vocês o que eu penso entre um e outro. E eu vou começar, gente, pelo primer. Eu tenho esse primer aqui da Quem Disse Berenice, que é o Primer Instamatte, que, gente, dos primers que eu experimentei até hoje, nacionais, aliás, eu não sei nem se são só os nacionais ou dos importados também, foi um dos melhores que eu usei na minha vida. E eu coloquei ele pra comparar com o Fix Plus da MAC, que também é um produtinho que eu gosto muito, embora os dois tenham, assim, uma proposta diferente, mas iguais, entendeu? Os dois servem pra fixar a maquiagem e fazer ela durar mais tempo. Eu já tive o primer da MAC, assim, também em gelzinho. Gelzinho não, em cremezinho, aquele mais esbranquiçadinho. Se eu fosse comparar esse que eu tive com o da Quem Disse Berenice, com certeza eu ficaria com o da Quem Disse Berenice, tá? Mas esse daqui, o que eu acho legal dele é que ele é totalmente líquido e ele fixa bem a maquiagem, ele faz ela durar muito tempo. Serve como primer para hidratar a pele, tipo uma água termal, assim, que você pode aplicar antes da maquiagem, e serve também como fixador de maquiagem para você aplicar depois. Então esse daqui tem duas funções, porém ele não disfarça os poros como o da Quem Disse Berenice. Então não tem como eu escolher dizer qual dos dois é melhor, porque cada um faz uma coisa e cada um tem a sua importância. Eu vou fazer um vídeo mais completo falando sobre primer para vocês futuramente, tá certo? Próxima comparação, gente, base. Eu trouxe aqui duas bases de cada marca para mostrar para vocês. Essa daqui de alta cobertura da Quem Disse Berenice e essa daqui que é a Studio Fix da MAC. Ambas prometem alta cobertura, mas aqui, gente, eu não tenho nem o que discutir. A Studio Fix da MAC é 100 mil vezes melhor. Essa daqui tem uma cobertura legal, mas essa daqui tem uma cobertura muito melhor e dura muito mais tempo do que a da Quem Disse Berenice. E eu tenho também a Matte Master da MAC, que ela já não tem tão alta cobertura assim, e eu tenho a Matte Líquida da Quem Disse Berenice, que não tem nada de cobertura. Também, gente, não tem comparação. A cobertura dessa daqui é muito melhor, ela é bem sequinha, ela dura eternamente, enquanto essa daqui não cobre quase nada. Eu quase nem uso essa base aqui, porque ela quase não tem cobertura nenhuma. Se ela tivesse pelo menos filtro solar, assim, sabe? Tem filtro solar 15, mas... E nada é a mesma coisa, poderia usar assim, tipo, durante o dia, no lugar do BB Cream, mas nem isso. Então é uma base que, assim, muito difícil usar. E em relação a produtos líquidos, assim, de pele, a Quem Disse Berenice deixa, assim, um pouco a desejar. Corretivo, eu trouxe aqui o de alta cobertura da Quem Disse Berenice e o Studio Finish da MAC. Esses dois, gente, eu vou dizer pra vocês que eles são bem parecidos, eles têm a mesma proposta. Pra mim, quase não tem diferença entre um e outro. Então, se você for investir nesse corretivo da MAC e quiser substituir pelo da Quem Disse Berenice, se o preço valer a pena, é uma boa troca. No entanto, se eu fosse comparar esse daqui com o Pro Longwear da MAC,
que é aquele que tem alta cobertura, alta fixação, blá, sem dúvida que seria esse, gente. Pó facial. O único pó facial que eu tenho da Candice Berenice é o translúcido, enquanto da MAC eu tenho mais opções, sabe? Mas considerando que esse daqui é um pozinho translúcido, a intenção é não adicionar cor, eu trouxe aqui o Mineralize da MAC, que eu tenho também, que tem a mesma proposta. Ele não é assim solto e nem esbranquiçadinho, mas ele também tem a mesma proposta de ser translúcido e não adicionar cor. Com certeza, se eu fosse escolher entre um e outro, eu ficaria assim com o Mineralize da MAC, porque esse pozinho aqui da Candice Berenice, ele estoura no flash e deixa essa área aqui esbranquiçadinha quando eu aplico ele. Eu só preferiria o da MAC por conta desse problema aqui de estourar no flash. Blush, gente, MAC ou Candice Berenice? É o seguinte, eu não vejo nada de especial nesses blushes assim da MAC, sabe? Eles são macios e blá. Se for comparar esse tipo de blush com o da Candice Berenice, eu com certeza ficaria com o da Candice Berenice, que é muito mais macio e muito mais pigmentado, sabe? Com certeza mesmo. Pra mim, os blushes da MAC são totalmente sem graça. Porém, se for comparar com o Baked da linha da MAC, essa linha assim assada, que já tem brilho, eu ficaria com o da MAC. Eu não sei se a Candice Berenice tem linha Baked, eu acredito que não. Se tiver, eu não tenho nenhum pra comparar os dois, mas se eu tivesse que escolher entre esse e esse, seria esse. Entre esse e o equivalente a ele da MAC, eu com certeza ficaria com o da Candice Berenice. Iluminador, gente, eu nunca tinha comprado um iluminador da Candice Berenice, porque todas as vezes que eu fui lá, ele só tinha a opção de iluminador líquido, e eu prefiro iluminador em pó. Porém, ela lançou faz pouco tempo essa linha Bronzer, pro verão agora, que vem um iluminador aqui. Esse trio aqui da Candice Berenice, por sinal, ele é muito bonito. No entanto, esse iluminador que vem aqui nesse trio da Candice Berenice, de forma nenhuma bate o iluminador da MAC. Eu vou colocar até um aqui do lado do outro pra vocês verem, que não tem comparação, olha. O da MAC brilha muito mais. O de baixo é o Soft and Gentle da MAC e o de cima é esse da linha Bronzer da Candice Berenice. É um iluminador que eu usaria somente assim durante o dia, só pra dar uma realçada, assim, nada de glamour. Bronzer e contorno. Eu tenho só um blush da MAC, que é aquele famoso Harmony, que eu uso ele como contorno, que ele não tem brilho nenhum. E eu não tenho nenhum contorno da Candice Berenice, mas eu tenho um bronzer, que é o mesmo trio que eu mostrei anteriormente, que vem o iluminador, o blush e o bronzer. Os três são lindos. Eu coloquei aqui embaixo o Harmony da MAC e aqui na parte de cima eu coloquei desse trio aqui de bronzer da Candice Berenice. O Harmony da MAC, ele é um pouco mais escuro e o multi-efeito da Candice Berenice, ele é um pouco mais claro, mais voltado pro dourado assim, e ele tem uns brilhozinhos, mas uns brilhozinhos muito discretos assim, sabe? Tipo aquele bronzer da Vult que a gente também usava como contorno. Então eu acho que é um produto que dá pra você usar como contorno tranquilamente, porque os brilhozinhos dele são muito discretos, acho que não chega assim a destacar, sabe? Então entre um e outro, gente, sinceramente, iguais. Não tem opção. Agora o bicho começa a pegar um pouquinho, gente. Começa a pegar um pouquinho que a gente vai falar de sombras. Eu peguei uma paletinha de sombras da MAC aqui. Essa daqui, inclusive, é uma paleta pronta, nem fui eu que montei ela. Essa daqui é a paleta neutra, a Warm. E peguei as sombrinhas da Candice Berenice. Ambas são maravilhosas. O que acontece é que elas são diferentes, entende? A MAC, ela tem vários tipos de acabamento, que é o que a Candice Berenice não tem. Pode acontecer de você pegar uma sombrinha que seja muito pigmentada da MAC e a outra que não tenha quase pigmentação nenhuma. Por quê? Porque como ela tem essa proposta assim mais artística, ela foi feita assim pra você trabalhar mais com ela, sabe? Pra construir camadas, pra fazer degradê. Então uma sombrinha que é mais pigmentada, que você destaca ela mais nos olhos, ela pode ser combinada com uma menos pigmentada, e isso é feito propositalmente pela MAC pra você poder trabalhar com as cores e com o degradê delas, entende? Que é uma coisa assim mais voltada para o profissional mesmo. Enquanto a Candice Berenice tem menos tipos de acabamento, porém a pigmentação de todas as sombras
sombras são exatamente iguais, assim, surpreendente. Eu simplesmente amo as sombrinhas da Candice Berenice. Pra mim, a qualidade das duas é igual. Só que o que acontece é o seguinte, as sombrinhas da Candice Berenice, aliás, não só a sombrinha, como todos os outros produtos, são minúsculas. A MAC, você consegue montar uma paleta, que eu acho que nesse caso a Candice Berenice tá perdendo, porque você não consegue montar uma paleta com as sombrinhas da Candice Berenice. De vez em quando ela lança, assim, umas paletas de edição limitada, não é isso? Só que, assim, a grande maioria das sombras dela são todas unitárias, o que acaba saindo muito caro você comprar elas individualmente, entendeu? Uma sombrinha dessa acho que custa R$30, ela fica assim, tipo, R$10 mais barata do que uma sombrinha unitária da MAC, sabe? Então, muitas vezes acaba compensando, acredite se quiser, você montar uma paleta de 15 cores da MAC do que você comprar 15 cores separadas da Candice Berenice para poder ter a mesma quantidade de sombras que você tem numa paleta montada, entendeu? Então, eu acho que a Candice Berenice precisa lançar aí uma proposta diferente em relação à sombra, sabe? Se eu tivesse que escolher entre uma sombra unitária da Candice Berenice e uma sombra unitária da MAC, não sei qual eu escolheria. Pra mim, a qualidade é igual, apesar delas serem diferentes. Pronto, é só isso que eu consigo falar a respeito desse assunto. Por outro lado, gente, também não tenho nenhum pigmento da Candice Berenice. A Candice Berenice, assim, tem sombras maravilhosas, mas das vezes que eu estive na loja, eu não vi nenhum pigmento. Eu acho que ela tá perdendo tempo também, porque os pigmentos da MAC são maravilhosos. Então, não dá pra fazer essa comparação aí. Mas se lançar, a gente compara depois. A máscara de cílios. Máscara de cílios, eu tenho duas da MAC, só que uma eu ainda não usei, então por isso que ela não tá nesse vídeo, então não dá pra falar muita coisa. E tenho duas da Candice Berenice. Se eu tivesse que escolher, eu compraria a da Candice Berenice, mais especificamente essa daqui, Divina, que atualmente tem sido a minha queridinha do momento, a minha favoritinha do momento mesmo. Esse kit de sobrancelhas aqui da Candice Berenice. Eu não tenho corretor de sobrancelha da MAC, mas eu não sinto a menor falta, então por mim o da Candice Berenice tá muito bem, obrigada. Não preciso do da MAC. O delineador da MAC, o Black Track, que é o delineador em gel deles, que eu amo muito, faz anos que eu uso esse delineador e eu realmente gosto muito dele. E eu não vi nenhum produto parecido com esse na Candice Berenice. Se tem, gente, eu não vi, mas ela deveria lançar também pra gente experimentar. Pincéis. Eu trouxe só dois pra mostrar pra vocês. Os dois são lindos, é uma beleza diferente. Esse daqui tem um ar assim mais profissional, mais clássico, e esse daqui já tem aquela proposta assim mais divertida, sabe? Ambos esfumam muito bem, porém o da MAC tem cerdas naturais e o da Candice Berenice tem cerdas sintéticas. Mesmo tendo cerdas sintéticas, ele ainda esfuma muito bem. Mas, nesse caso aqui, eu acho que os pincéis da MAC ainda estão além dos pincéis da Candice Berenice. São lindos, eu amo, mas o da MAC ganha. E por último, gente, batom, é claro! Tanto a Candice Berenice quanto a MAC tem a qualidade, assim, incrível. Mas, em relação aos batons em bala, aliás, eu tive que pegar o mais esbagaçaiado pra mostrar, né? Eu vou dizer que a MAC aí sai infinitamente na frente em relação à quantidade de cores e acabamentos. A MAC tem mais de 100 cores de batons e um monte de tipo de acabamento, sabe? Enquanto a Candice Berenice tem pouquíssimas cores, não chega assim nem aos pés, sabe? Então, assim, toda mulher que gosta de maquiagem tem no fundinho aquele desejo de possuir um batom da MAC, inclusive eu, né? Em relação aos batons em bala, não dá pra comparar. Falando de batons líquidos de efeito mate, a MAC é nova aí nesse ramo, gente. Ela demorou pra lançar batom líquido de efeito mate, ela lançou ano passado. Eu comprei os 5 primeiros e eu não fui muito chegada, assim, ao acabamento, à textura dele. Se fosse comparar a primeira versão que a MAC lançou, eu com certeza ficaria com os da Candice Berenice. Eu comprei um kit de edição limitada da MAC essa semana, que veio com um batom. Esse batom aqui é da linha regular, líquido de efeito mate, que inclusive é esse que eu estou usando na minha boca. E eu percebi que a textura e o acabamento dele tá muito diferente do que a primeira versão que eu comprei logo que eles lançaram. Esse daqui chegava a ficar um pouquinho na boca, craquelava,
tinha, não, acho que tem um cheiro ruim, cheiro forte de química. Lembra a Dylos quando lançou a primeira versão? Pois é, essa daqui tá totalmente diferente, não tem cheiro, a textura dele tá maravilhosa, realmente dura na boca, bem parecida com o da Quem Disse Berenice. Inclusive essas duas cores que eu peguei aqui também são bem parecidas, coloquei as duas aqui na minha mão. Essa da Quem Disse Berenice é a Vermeli e a do lado é a da MAC, que chama Fashion Legacy, e são bem parecidos, mas confesso pra vocês que eu tenho um amor aí pela Quem Disse Berenice, ela tá assim lá dentro do meu coração. Então se eu tivesse que escolher entre os dois, Quem Disse Berenice. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários quais produtos vocês mais gostam da Quem Disse Berenice e da MAC. Eu estou em dívida para responder os comentários por conta da correria, assim, do Sandra Todo Dia, mas eu leio todos mesmo e vou adorar saber. Deixa o joinha aqui embaixo já no meu vídeo. Me sigam nas redes sociais, que eu tô sempre lá conversando com vocês, postando fotinhos de tudo isso aqui, tagarelando pra caramba no Snapchat. Todos os links estão na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!